Nelson e Sueli. O que ocorre? Eles são primos, estão casados já há um bom tempo, 15 anos. E eles só casaram depois que ela ficou viúva. Ela é mãe de 3 filhos e Nelson é o companheiro ideal. O que aconteceu? Só que Nelson é apaixonado por uma neta. E essa neta, né, a mãe da neta, filha de Nelson, Andréia, não gosta de trabalhar, não gosta de nada. Põe a imagem aqui. O que acontece? Acontece que naquele momento, a Andréia, filha de Nelson, começa a fazer a cabeça do pai contra a Sueli, a mulher dele, que você vê aí. Andréia faz a cabeça do pai com tanta persuasão, com tanta vontade, que o pai acredita que Sueli tem que morrer. Naquele momento, ele toma uma decisão. Era noite, Sueli dormia. E aí sabe o que aconteceu? Eu volto já já. E nós, Nelson e Sueli. Nelson é apaixonado por uma neta. Tem um carinho, mas aquele carinho de avô dedicado. E os dois são casados e ele só se casou com ela quando ela ficou viúva. São primos, 15 anos de um casamento excelente. Ela tem 3 filhos e encontrou em Nelson, o primo, o companheiro ideal. Eles moram juntos, estão tranquilos, sem nenhum problema, até que Nelson diz para a Sueli: poxa, sabe o que eu quero fazer? Eu queria morar mais perto da minha neta. Aí, o que ocorre? Ela vai e diz: tá bem. Quando ela chega lá, começa a ter um problema. Por quê? Porque Andréia, mãe da menina, filha de Nelson, não quer nada com a hora do Brasil, nem do Afeganistão, nem com a hora da Turquia. Ela não quer fazer nada. E começa a pedir dinheiro pro pai, pedir dinheiro pro pai, pedir dinheiro pro pai. E começa a ter uma indisposição, Sueli se mete, Nelson muda de novo. Dessa vez, leva a neta. Andréia, a filha, ficou com a vida que pediu a Deus. Só que num determinado momento, Nelson leva a neta de volta para a mãe, para Andréia. E Andréia começa a fazer a cabeça do pai contra Sueli, mas faz de uma maneira tão intensa e com um poder de convencimento tão grande que Sueli, né, começa a entrar na mira de Nelson, um homem sempre pacato. Pelo menos era isso que diziam dele. Naquela noite, Sueli está dormindo. Nelson toma uma decisão. Vai matá-la. Ninguém há de morrer. É bom lembrar que a cabeça de Nelson estava, né, ocupada por tudo de mal que Andréia dizia. Os dois, Sueli e Nelson, não vão morrer, mas estão nesse momento internados num hospital de uma história que começa assim. Um casal aposentado que só pensa em curtir a vida. Sueli é a mais animada. É ela quem planeja as viagens, mas sempre pensando no que Nelson gosta. Salvador? É. Ótimo, é uma grande pedida. Ele trabalhou a vida toda como taxista e sente muita saudade da neta, uma garota de 16 anos. Vamos se divertir. A falta é tanta que Nelson convence Sueli de morar ao lado da casa da neta. Pai, eu Que vou legal! bem. Pai. Você tá bem? Tudo bom? Bem, você?
Eu tô legal Eu vou hoje. deixar ela aqui um pouquinho. Sim. Eu venho amanhã. Você tem um trocadinho pra me dar aí, pai? Mas Sueli não é tão querida pela filha de Nelson. Andréia só sabe pedir dinheiro ao pai e aproveita que agora são vizinhos para deixar a filha com Nelson e cair na farra. Sueli não se incomoda de cuidar da neta de Nelson, mas fala para o marido que Andréia abusa da boa vontade. Agora pede, eu tava falando pra ele. Eu tô tão feliz com isso. Filhinha, vai arrumar o quarto, que hoje você vai dormir com a gente. Tá bom, eu vou sim. Tá bom? Daqui a pouco eu vou. Tá bom, vai lá. Tchau. Amor, eu preciso te falar uma coisa. Sim, Eu querida, tava lá na cozinha e escutei a conversa de vocês. Eu não me incomodo da sua neta ficar aqui, da gente cuidar dela, não tem problema nenhum. Mas esse negócio da sua filha ficar toda hora te pedindo dinheiro, não pode, você tá Mas acostumando ela é minha mal. filha, o que eu vou fazer? Sem querer querendo, Nelson fala para Andréia que Sueli está reclamando do comportamento dela. Pai, eu preciso pra daqui a pouco. Olha, a Sueli disse que você tá pedindo A Sueli não é dinheiro. minha mãe, pai. É aí que as duas se tornam inimigas. Para evitar maior confusão, Nelson decide se mudar de novo, mas dessa vez leva a neta. Agora moram Sueli, Nelson e a neta. Andréia está como sempre quis, sozinha e disponível. Achando que toda a confusão tinha ficado para trás, Nelson leva mais um golpe da vida. Ele vê a neta de papinho com os homens do bairro. Pensando aqui com um grandão desse, olha a sua idade, menina. Nelson não quer ser bisavô e muito menos se sentir responsável por isso. Fique comigo. Você quer que eu leve Você embora? vai levar ela. Então, ele a leva embora e a garota volta a morar com a mãe. Andréia acha que a culpa é de Sueli, a mulher de Nelson. É aí que a Andréia não sai do pé do pai. O celular de Nelson não para de tocar. Sim, tá bom. Sueli sabe que do outro lado da linha está Andréia, mas nem desconfia de que, devagarinho, o problema vai aumentando. Tá bom, tá bom. Naquele dia, Sueli e Nelson estão arrumando a casa. Depois de tanta bagunça, o apetite abre. Pedem pizza, Sim, aquela tradicional de vocês aí. um jantar rápido. Sueli quer sapeca e aiá. Nelson se mostra bom ator. Diz que está indisposto e que precisa descansar. Sueli vai dormir. No meio da madrugada, quando tudo parece calmo, Nelson ataca a esposa. Nelson! Sueli acorda cheia de dor e não entende o que está acontecendo. Desesperada, pede para Nelson parar. Ele não dá ouvidos. Nelson tem um só objetivo: matar a mulher. Toma uma água, Nelson, por favor. Sueli engana Nelson e consegue dar uma pancada na cabeça dele. Nelson fica tonto. Sueli consegue correr até o lado de fora da casa, pula o muro e sobe o telhado. Nelson ainda tenta ir atrás para acabar o que começou, mas sem sucesso. Quando os policiais chegam, encontram Nelson caído no quarto. Ao lado dele, um copo vazio. Ele tinha tentado se matar com chumbinho. Marido e mulher estão internados e todos acreditam que a culpa é de Andréia. Já vi ela em cima do muro, já vi que as pisadas correu pra cá. Ela tava em cima desse muro Tava em aqui. cima desse muro. Eu olhei ali pelo gritou, eu vi, mas eu não reconheci ela. Sueli escapou da morte.
Essas são imagens recentes dela no hospital. A dona de casa, de 56 anos, ainda está com o rosto inchado. As marcas nos olhos são evidentes, além dos cortes pela cabeça. Ela levou ao todo 50 pontos. Eu não vou deixar isso pra lá, eu não vou deixar isso pra lá. O que eu tiver que lutar pra minha mãe até o fim da minha vida, vai ser o meu troféu, vai ser eu ver aquele cara ou na cadeia ou ele até morto. A brutalidade que ocorreu dentro da casa em que ela vivia com o marido impressiona. Aquela foi uma madrugada agitada. De uma pessoa gritando, socorro, socorro. Como acordou aos berros, Nazaré não entendia de fato o que ocorria bem ali, no próprio quintal. Não imaginava que aquela mulher ferida que apareceu na janela era a vizinha, gravemente ferida. Veja só como ficou a casa da vítima. Foi neste cenário que o próprio marido de Sueli tentou acabar com a vida dela. O acusado é Nelson, marido fiel que ao longo de 13 anos nunca agrediu a esposa e era até aquela madrugada respeitado pelos filhos de Sueli que o tratavam como pai. Eram 2 horas da madrugada quando o crime começou. Nelson entrou no quarto escuro armado com o martelo. Passou a atacar a própria mulher que dormia naquele lado da cama. Sueli acordou assustada por conta dos golpes violentos, tão fortes que quebraram os dedos das mãos dela enquanto a vítima se defendia. Não dava para escapar pela janela, porque existe uma grade bem ali. No quarto do casal, existia só um ponto de fuga, o corredor. Na primeira tentativa, ela correu até a porta da garagem. Nelson segurava firme o martelo. Puxou ela pelo cabelo pra matar ela, pra voltar pra matar ela aqui. Ele arrastou ela por esse cômodo, pelo corredor, até chegar ali. Veio pra cá, entendeu? Veio pra cá. Isso ele deixou, ele vacilou e deixou um objeto aqui, ó. Mas o taxista aposentado vacilou. Deixa eu tomar um copo d'água já que eu vou morrer. Foi nessa aí que ele despertou, deu uma vacilada, ela deu uma agredida na cabeça dele, ele ficou tonta e onde ela veio parar aqui. Nelson caiu ao lado da cama, depois da pancada que levou. A vítima usou os segundos que teve para correr. Foi por aqui que Sueli escapou. Ela não pensava em outra coisa, a não ser sobreviver. Depois de atravessar a parte térrea do sobrado, abriu esta porta que estava trancada, mas a chave estava no trinco. Ela então subiu aquelas escadas porque pretendia sair pelo portão da mesma casa em que vivia com o marido. Mas o portão estava trancado. Foi aí que Sueli precisou pensar rápido. Quando Sueli pulou o muro, ela estava desesperada. E mesmo gravemente ferida, ainda teve forças para correr. Acreditava que o marido a perseguia. Por isso desceu muito rápido as escadas e atravessou esse corredor da casa vizinha. Ela gritava por ajuda, porque sabia que se o marido a pegasse, ela seria assassinada. Por isso, correu ali para os fundos e não teve outra alternativa. Imaginava que Nelson já se aproximava, por isso subiu nesse muro para se esconder na lavanderia. E a hora que eu olhei assim pelo vidro que é transparente, né? Tava fechado, mas transparente, assim. Dá pra ver a pessoa direitinho, tava a luz acesa. Eu falei, não é ela, não é. Então ainda olhei assim e falei, mas é a Sueli mesmo? No tempo curto em que ela se escondia em cima do telhado, os vizinhos começaram a sair. A polícia chegou em seguida e Nelson sumiu. Quando a polícia arrombou a porta, a verdade apareceu. Nelson encheu uma caneca com café, misturou veneno de rato e tomou. Tem uma filha dele que está envolvida no meio dessa ligação, infernizando a vida da minha mãe, infernizando a vida do meu padrasto, você entendeu? Então tudo isso aí ela tem dedo no meio, você entendeu? Mas até agora nada foi provado. Tava tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não dá pra entender. Não, é tipo um mistério. Peça ajuda, meu. Não vamos deixar isso pra lá não, pelo amor de Deus. Tudo não vai deixar só mais uma estatística, não. É a mãe de um pobre, mas poderia ser a mãe de um rico, eu queria ver. O martelo usado no ataque foi retirado do pequeno armário de ferramentas que fica nos fundos da casa. Agora, Sueli vai passar por uma cirurgia. Segue internada neste hospital de Guarulhos
e conseguiu dar todos os detalhes que são usados na investigação. Para os filhos, ter a mãe viva é um verdadeiro milagre. Milagre mesmo. E a polícia agora, né, começa a tentar saber do próprio, né, exatamente de que maneira a filha teria ou não influenciado na questão. Mas aqui não. Este sujeito que você vê aqui, eu não vou dizer o que eu sempre digo, eu sempre digo, isso não relincha por modéstia, mas eu não vou falar isso dele. E vou explicar por quê. Porque ele é literalmente uma zebra. E vou dizer por quê. Põe os dois, tem os dois, foto dos dois? O que que acontece? Ele tem uma namorada que se tornou a melhor amiga dele. Só que ele chama Igor, a namorada chama Tamires. Só que acontece o seguinte, ele, né, tenta convencê-la a voltar ao namoro. E ela finge que quer, só que não. Ela não quer. Aí ele resolve, ele tem uma ideia mirabolante, deve ter pedido uma assessoria ao Percival, o nosso faraó falecido. E ele, qual é a ideia dele? Inventar um plano de um falso sequestro. E ele ia resolver o sequestro. Ele chama lá um tio, contrata um cara e diz assim, vocês vão simular um sequestro. E eu vou aparecer e vou resolver o sequestro. Tá legal, Homem-Aranha. O que aconteceu com o Homem-Aranha? Aconteceu só o seguinte, o homem contratado para o tal sequestro, ele esqueceu que era só para dar um susto. Primeira coisa que ele fez foi dar um tiro na perna da garota. Pau! Bom, o falso sequestro não dá certo, ele vai preso e ele diz, eu fiz, mas não fazia parte do negócio o tiro. O policial olhou para ele e disse, é uma zebra, né, meu filho? Você quer conquistar alguém pela força? Ele disse, não, eu ia chegar igual o super-homem, ia resolver tudo, ia bater nos dois, tava tudo combinado. Eu não sei para que ele levou a arma, quase matou a moça. Põe no Cidade, ô... Um sequestro relâmpago planejado para dar um susto em Tamires Santos Matos. Ele disse que ia fazer um saque e eu permaneci dentro do veículo aguardando. Quando ele estava voltando do casting, que ele se aproximou do carro, o cara já encostou abordando ele, simulando realmente um assalto. Entrou dentro do veículo, pediu os pertences, telefone, dinheiro, tudo. E pediu que a gente deixasse ele em um lugar deserto, que ele ia fazer a liberação. O ex-namorado Igor Alexandre Nascimento queria impressionar a vítima, salvá-la da situação para sair como herói. Eu vi que a situação não estava mais no controle porque na primeira vez que a gente parou dentro da cidade. E depois mandaram a gente sair da cidade. Era para ter ficado aqui dentro da cidade. Era só para dar um susto, não para ter ido para um lugar deserto daquele. O Igor falou sobre essa pretensão do susto à ex-namorada para um tio de consideração, o policial civil Hamilton Corrêa dos Santos, que responde por crimes. Segundo a polícia, foi ele quem contratou o atirador, Emílio Walter. O rapaz que atirou na vítima Tamire desmente a versão do Igor. Segundo Emílio Walter, a intenção do idealizador do crime era matar a ex-namorada. Foi para dar um susto na suposta namorada dele, só que chegando no local ele mudou tudo e era para matar a menina. Você vai vendo a imagem desse aí que acaba de ser preso. Ele está numa coisa que a justiça brasileira adora conceder porque a lei obriga. Liberdade condicional. Só que ele está em liberdade condicional e, ao mesmo tempo, estão correndo 9 processos contra ele. De assalto, roubo, rasteira, de tudo. 9. E agora ele foi preso. Tá nervoso?
Hein, ó? Tá nervoso, cabeça de cuíca? Fica calmo aí. Põe no cidade. Os policiais já conheciam bem a fama de Daniel Henrique Rodrigues, de 24 anos, e por isso não foi tão difícil achá-lo. Daniel é o que aparece no vídeo do circuito interno de segurança da loja de conveniência com o rosto à mostra. Ele e o comparsa rendem clientes e funcionários e roubam tudo o que vem pela frente. Nem o cordão deste rapaz que está de costas é deixado para trás. A ação foi bem rápida, assim como a captura de Daniel. Participaste daquele assalto no posto, não foi, Daniel? E aquelas imagens que aparecem lá que a polícia chegou até você? É você que aparece lá? Conhece aquela pessoa que está lá? Não, tô só acusação. É só acusação, só me acusando. Mas você chegou a ver a imagem do assalto? Não cheguei a ver, não. O policial mostra as imagens para o acusado. Conhece pelo menos alguém que é parecido contigo? Não, não sei. Tava em casa nessa hora aí. Como o assalto aconteceu no final de semana, está fora do período de flagrante. Neste caso, o delegado vai ouvir as vítimas que estavam na loja de conveniência e o acusado. Daniel até poderia voltar para casa e aguardar o fim das investigações. Mas como ele violou a liberdade condicional, deve voltar para o regime fechado. Os donos do posto de combustíveis onde funciona a loja de conveniência foram até a delegacia para fazer o reconhecimento de Daniel. Eles prestaram depoimento, mas não quiseram gravar entrevista. Sobre o outro envolvido no assalto, a polícia ainda faz buscas para localizá-lo, já que Daniel disse não saber quem ele é. Os militares receberam algumas informações importantes sobre o bandido que continua foragido. Vou dizer uma coisa, hein? Cara de pau, hein? De nada não. Tá vindo em casa, a imagem desse tamanho, aquele cabeção de cuíca dele, né? Esse é uma anta mesmo. Tá rindo de quê? Porque ele não relincha por modéstia. E tá rindo de quê? Tu acha que isso é engraçado, hein? É sem graça. Olha a cara de cuíca. E esse aqui? Decide aí o que vocês querem, que eu vou ficar tonto. Daqui a pouco, é pra pisca pra lá, pisca pra cá. Cada sujeito aqui. Esse aqui. Ele tá dormindo, ele é manobrista. Tá dormindo. Isso não era um barulho que, hipoteticamente, ele fazia. O barulho acordava quase a vizinhança. Mas dessa vez chovia, então acho que ninguém escutou ele roncando. O que aconteceu? Ele tá dormindo, é manobrista. Chega um cara, vai lá e pau, mata o sujeito. Muito bem. A família dele foi lá na delegacia e disse assim, foi um de vocês que matou. Como? Isso é, ele comprou uma moto de um policial, atrasou a prestação, disse a família dele. Pode ir lá prender o policial, até agora não foi preso não. Põe no cidade. O choro de uma mulher grávida que acabou de perder o marido. O Wallace tinha 23 anos e estava em São Paulo há 5. Cidade que escolheu para morar e construir a vida, ao lado do grande amor, Érica. Mas o sonho foi interrompido pelos tiros da arma de um assassino profissional. Nos últimos dias, segundo Érica, o marido estava muito tranquilo. Ele falou, mãe, você vem ficar comigo? Eu falei assim, vem. Tá bom, a gente se falamos até uns 11h30. Peguei e fui dormir. Aí quando é hoje de manhã eu fico sabendo que meu marido foi assassinado. O Wallace trabalhava aqui nesse estacionamento da Zona Sul de São Paulo há mais ou menos 5 meses. Sempre no período da noite. Por conta de um defeito, o portão não estava fechando completamente. Ele ficava mais ou menos até nesta altura e tinha um vão. O assassino chegou com uma moto preta. Ele usava uma bolsa semelhante à do entregador de pizza. Ele conseguiu ter acesso por esse vão e fez este caminho que nós estamos fazendo agora. Aqui é um estacionamento tradicional. O criminoso conhecia muito bem o local, né, segundo as investigações da polícia até o momento. O homem armado com uma pistola veio até este ponto, bem aqui, onde a vítima estava deitada, descansando um pouco. O Wallace, de 23 anos, foi assassinado com diversos tiros. Uma arma que, segundo a polícia, seria uma pistola 380. Chama a atenção é que pouco mais nesse canto tem uma escada, uma porta, aqui uma espécie de casa. Aqui trabalha, ou melhor dizendo, aqui mora um outro funcionário do estacionamento. Ele mora junto com a esposa
e uma filha. Eles chegaram por volta de 10 horas da noite da igreja e o Wallace ainda estava vivo. Eles entraram, foram descansar e acordaram com a polícia batendo na porta da casa. Policiais foram chamados pelos vizinhos que viram uma movimentação estranha desse homem encapuzado com uma bolsa de entregador. Questionado, o funcionário, mais a esposa e a filha do casal, uma moça pequena, disseram que não ouviram nada, que não ouviram disparos, o que levanta a hipótese da polícia do assassino estar usando uma pistola com um silenciador. O silêncio do crime reforça a hipótese do assassino ser um profissional, uma pessoa que conhecia muito bem o lugar onde o Wallace passava as noites trabalhando. Após o assassinato, o criminoso saiu pela frente do estacionamento, pelo mesmo lugar que ele entrou. Pegou a moto e desapareceu. No local tem câmeras de segurança, mas segundo a direção do estacionamento, essas câmeras são usadas apenas para o monitoramento, elas não gravam. Segundo testemunhas, minutos depois do assassino ter saído da frente do estacionamento, um carro preto parou aqui na frente. Um homem alto desceu e veio até o canto do portão e olhou lá para dentro como se quisesse saber se realmente o crime tinha acontecido ou não. Depois, ele entrou no carro, também desapareceu. A placa do carro foi anotada por testemunhas e repassada para a polícia, que agora tenta descobrir se o homem que desceu do carro preto tem envolvimento no assassinato. A família da vítima acredita que a morte do Wallace pode estar ligada à compra desta moto. Ele pagou R$3.000 em dinheiro à vista e parcelou R$1.500 em 3 vezes. O ex-dono da moto, segundo a família, é um policial aqui de São Paulo. O Wallace não aguentou pagar a primeira parcela, não pagou a segunda e não pagou a terceira. O policial revoltado veio até o estacionamento e disse para ele o seguinte: olha, eu quero meu dinheiro. Ele falou: eu não tenho dinheiro para poder te pagar agora. Se você não pagar, eu vou resolver de uma outra forma. Essas foram as palavras ditas, segundo a família, pelo policial, que saiu caminhando e não mais voltou. O irmão da vítima, que tem medo de mostrar o rosto, acredita que o policial, que é o antigo dono da moto, possa estar envolvido no crime. No dia que ele veio aqui receber, nesse estabelecimento mesmo aqui, meu irmão não pagou para ele e ele ficou revoltado, os dois discutiram e ele acabou falando pro meu irmão que se meu irmão não pagasse, que eles iam resolver de outra forma. A esposa da vítima também acredita nessa possibilidade. O caso foi registrado nesta delegacia e será encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. O corpo do Wallace continua no IML Central e deverá ser levado para a Bahia, estado onde nasceu. Agora a esposa vive um caminho sem rumo, à espera de um filho que não vai conhecer o pai. Ele é um rapaz, sabe, que ele era trabalhador. Eu não sei nem o que falar mais. E sabe, isso é uma vergonha, a pessoa trabalhar digno, entrar aí dentro, matar meu marido dormindo. Isso não é digno pra mim, isso não é digno. Dormindo. O pai não teve a perícia já constatou, o rapaz não teve nem, ele nem viu como morreu, né? Não esboçou nenhuma reação. E a polícia até agora não chegou em ninguém e a família acusa o policial que vendeu a moto e que a prestação estava atrasada. Mostra o homem, me dá o circuito, por favor. O que você está vendo aí, que dá para ver muito mal, o que é que acontece? Esse ladrão, né, que a polícia está também correndo atrás, eles têm uma coisa seguinte, ele vai roubar a casa, mas o que ele mais gosta é roubar a geladeira. Ele é ladrão de geladeira. O nome dele, porque uma testemunha falou, o apelido dele é Clebão. Põe no Cidade. Este homem de touca na cabeça é um criminoso, suspeito de invadir e roubar 2 casas em sequência em Três Corações. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele chega para entrar na primeira casa. Sobe na calçada, tira os sapatos, amarra um no outro pelos cadarços e pendura no pescoço. Em seguida, ele tenta subir no muro pela primeira vez, mas cai.
Na segunda tentativa, ele consegue. Pegou as roupas, jogou tudo pro chão, procurando dinheiro e possivelmente mais algumas coisas de interesse dele. Nos quartos ele teve acesso à joia da minha esposa. Como estava tranquilo e certamente sabia que teria o tempo que quisesse para agir, o bandido então resolveu ir até a casa do vizinho. Para isso, ele passou por aqui, ó. Subiu nesse telhado, passou por aquele outro, até chegar naquela área lá em cima. Estas imagens são de uma câmera instalada na cozinha. Elas mostram quando o suspeito abre a geladeira, pega o que parece ser um suco, toma e continua a andar pela casa. Ele deve ter ficado pelo menos aqui umas 4 horas aqui dentro. A casa ainda tem outras câmeras, mas as imagens não foram registradas porque o suspeito danificou o aparelho que arquiva as gravações. Olha que você vai vendo, essa mulher e o marido foram presos. Ela foi parar na cadeia por tráfico de drogas e o marido foi parar na cadeia porque sentou a mamona nela. Pode, põe no Cidade. Juliana Paixão Pereira foi detida após tentar fugir dos policiais militares com uma sacola cheia de pinos de cocaína na Ilha da Conceição, em Vila Velha. Na delegacia, ela se alterou com a imprensa. Vou jogar o chinelo. Você vai ficar me filmando aí? Mas calma, a suspeita de 28 anos disse que é traficante e que já foi detida outras vezes. Ela justificou o crime. Ninguém quer me dar emprego, tem que vender mesmo. Os policiais entraram em contato com parentes para informar da prisão da suspeita. Foi aí que o esposo de Juliana, José Antônio dos Santos, de 44 anos, entrou na história. Os investigadores pediram que ele se dirigisse até a delegacia. José Antônio só não contava que, ao visitar a esposa aqui na delegacia, também ficaria preso. Ele foi autuado pelo delegado pela Lei Maria da Penha. Ele tinha agredido Juliana um pouco antes dela ser presa. As marcas da agressão estão no corpo de Juliana. O marido confessa os atos de violência. Eu topei ela fumando, aí eu só batia nela. Mas essa não é a primeira vez que José agrediu Juliana. Segundo a polícia, o detido já respondeu uma vez pelo mesmo crime. O casal tem uma filha de 7 anos. Ao lembrar da menina, ele não segurou o choro. Eu que tomo conta dela. E como é que vai ficar agora? Só Deus que sabe. Penso que ela vai sofrer, né? Quando eu sair, Deus sabe o que faz por nós todos. Deixa eu mostrar só uma coisa. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, uma boa noite. Eu mostrei mais cedo uma coisa que eu quero repetir. Me dá o meu mosquito. Que eu quero repetir agora. Que eu fiz uma... Não, sem botar agora esse ruído aqui. Eu quero mostrar para vocês. Eu inventei esse politicão aqui, né? Um mosquito, né? O mosquito da família, do Aedes corruptos. Ele pica executivos e pica políticos e eles se tornam corruptos. A presidente da República disse que a gente tinha que cuidar do mosquito Aedes aegypti, por causa de vírus da Zika, chikungunya, né, que é lá o problema dela na Câmara. Então eu fui trazer um mosquito que inferniza muito mais a vida do nosso país, que é o Aedes corruptus. Porque se o dinheiro não fosse desviado, não tinha não tinha Aedes aegypti, tinha dinheiro para combater tudo, sobe um mosquito. E eu trouxe uma lista, né? Não é uma lista de investigação, é a lista dos vinhos preferidos desses executivos, presos alguns, outros já soltos, políticos alguns presos, outros sendo investigados em Operação Zelotes, Operação Lava Jato, mas eu trouxe, porque sempre fala assim, um tá tomando Romanée Conti, o outro tá tomando Chateau Lafite, e nunca dão os preços. Então eu trouxe uma lista oficial de preços, para que a gente veja, põe ali para mim, um dos vinhos preferidos deles é o Romanée Conti da Borgonha da França. Essa safra 1995, uma garrafa custa R$90 mil. Eu quero saber que chefe de família, você que está comigo todos os dias, quem de nós tem R$90 mil para pagar um vinho? Põe o outro. Uma garrafa, hein?
Não é? Põe, vai trocar. Olha aqui, o mesmo Romanée Conti, 89, que é a safra 1989, 85 mil reais, uma garrafinha. Corta pra mim. Vai, não corta pra mim não, corta pra lá, desculpe. O Chateau Lafite, que é de Bordeaux, né, também na França, 1982, 23.800 reais uma garrafa. Essa garrafa que você vê no supermercado comum, essa do Lafite, olha o preço que eles pagam. Passa, vai passando. O Romanée Conti da Borgonha tem um outro vinho, eles têm 6 vinhos. Ele faz o Latache. Eu tô tão indignado, tô tomando uma água. O 96, a safra, 20.300. O 2000, 18.200. E o Romanée Conti Montrachet, que é um branco 94, 20.300 reais uma garrafa. Corta aqui pra mim. É por isso, me desculpe, é por isso, né, que o país está nessa miséria. Por toda essa questão de corrupção. Agora a Polícia Federal está atrás de um caminhão climatizado que levou de Brasília sei lá quantas mil garrafas de vinho pago com nosso dinheiro. Então, bota aqui o Instagram. Se você, põe aqui o Instagram, se você quer participar, se você quer se juntar a mim nessa jornada, se você quer ver os preços de todos os vinhos que eu botei lá, entre Marcelo Rezende ponto oficial no meu Instagram. Marcelo Rezende ponto oficial. Não tem 2 letras, não tem 2 Is, não tem 2 L's, não tem 2 pontos, não tem underline, não tem letrinha aqui no final. Tudo isso é falso. O meu é Marcelo Rezende com Z ponto oficial. Você entra e vai lá e olha os preços. Olha que é de cair para trás. E é isso exatamente que nós temos que lutar. É contra isso. E é por isso que eu trouxe o preço. Mas vamos lá. Queria mostrar, porque isso vai me dando uma irritação. E agora eu vou fazer assim, com esse negócio do Instagram. Eu vou botar todo o tempo as coisas que eu for descobrindo. Marcelo Rezende ponto oficial, senta no Instagram, tá toda a lista dos vinhos, né, os preços dos vinhos que eles gostam e você pode opinar. E tem lá um monte de coisa que eu botei durante o dia. Põe a próxima. Ela se chama Liette e ele se chama Marcelo. Eles têm uma filha de 8 anos de idade e tudo vai bem. Tudo vai bem até que Marcelo descobre que Liette tem um amante. Os dois brigam e ele diz que vai se separar. Ela fica preocupada. Naquela noite, 2 bandidos entram na casa da família. Rendem o casal e a filha, amarram todos e em seguida eles levam o Marcelo. Horas depois, Marcelo é encontrado morto. Quem matou? A polícia começa a investigar e descobre que todos os bens estão em nome de Liette. Começa a investigá-la. Chegam nos 2 bandidos. Eles são presos. Os bandidos dizem que iam receber 50 mil reais de Liette, que teria, segundo os bandidos, contado com a ajuda do irmão Laércio. Exatamente isso. Apesar de todas as provas, os pedidos de prisão preventiva de Liette e do irmão foram negados. Exatamente isso. E lá no meu Instagram também tem esse caso. Põe no Cidade. Sabe o que eu tava pensando? A gente podia marcar de ir pra praia semana que vem porque passou o carnaval, né? Aquele tumulto todo. Marcelo e Liette formam o casal mais feliz de uma pequena cidade no Rio Grande do Sul. Além de felizes, são ricos. Inclusive que a gente passou ali, acho que se não me engano, perto da Paulista, aquela loja de artesanato. Marcelo é gerente de uma indústria e Liette é dona de uma loja de roupas. Os dois vivem um dos melhores momentos do casamento. Pelo menos é o que Marcelo acha. E você cortou o cabelo? Tá diferente seu cabelo? Claro, ainda bem, né? Ainda bem que você reparou em mim. Ele sempre chega em casa antes de Liette.
Entende que por ser dona de uma loja, Liette não tem hora para voltar. E ela se aproveita da compreensão do marido para fazer hora extra. Hora extra? Hora extra cheia de sapeque, iaia. Não aguento, eu quero dormir agora um pouquinho. Eu trabalhei demais hoje, nossa. A moça sapeca tanto que quando chega em casa só quer cochilar. Marcelo começa a desconfiar, até que ele tira uma folga no trabalho e pega a mulher no flagra. Muito bonito isso, hein, Liette? Falou que tá cuidando da loja e você tá fazendo o que com esse cara aí? Você tá errada. É sofrimento demais para o rapaz, que faz de tudo para agradar a esposa. Em casa a gente conversa, para com essa pouca vergonha. Em casa a gente conversa, não quero saber. Ele pede um tempo para pensar na vida e no que fazer dali para frente. Não, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Mas o amor por Liette fala mais alto. Ele dá uma nova oportunidade para a esposa e parece que tudo voltou do jeito que era. Seu passado, vamos fazer uma vida nova? A gente tem uma família tão bonita, vamos acabar com o que a gente tem. Para passar uma borracha no que aconteceu, Marcelo e Liette saem para jantar com a filhinha. A noite está incrível, mas quando a família chega na porta de casa, 2 criminosos aparecem. Amarram todos. Eles fingem um assalto. E na fuga, levam Marcelo e vão para um matagal. Lá, dão fim ao rapaz. No dia do velório, Liette, a viúva, é a que mais chora e a que menos levanta suspeita. Meu Deus! Até que os assassinos são presos. Eles confessam o crime para a polícia e dizem que tudo foi planejado por Liette e o irmão dela, Laércio. Tinha uma grana envolvida no meio e a gente fez o serviço para ele. O plano dos irmãos começou quando Marcelo pediu um tempo para saber se continuaria casado. Liette teve medo de perder tudo e contou com a ajuda do irmão para dar um fim na história. Os 2 foram parar na delegacia, mas não esquentaram as cadeiras. Com bons advogados, conseguiram o direito de responder o processo em liberdade. Mas como Liette não é boba, a primeira coisa que ela fez ao sair da delegacia, sumir. Uma história de amor, ciúmes, traição e um desfecho trágico. De viúva que chorava pela morte do marido, Liette se transformou em suspeita de ser a mandante do crime. Algum momento o senhor chegou a desconfiar da Liette? Olha, eu não diretamente desconfiei logo nela, mas eu tive a impressão que não estava certo. Eram alguns uns mandantes do crime. Liette Lenice Vandischer Mate, de 27 anos, foi casada durante 11 anos com Marcelo Mate, de 31. O casal, que se conheceu na cidade de Lindolfo Collor, a 60 quilômetros de Porto Alegre, tem uma filha de 8 anos. A mulher era comerciante, dona de uma loja de roupas. Ele, gerente industrial. Pai exemplar e muito apaixonado pela esposa, fazia sempre as vontades de Liette. Ele gostava muito da mulher dele, ele amava ela. Fez tudo para ela, tudo. Ele gostava muito da mulher dele. Nos últimos meses, o relacionamento do casal estava abalado. Eles se separaram assim que Marcelo descobriu que Liette tinha um amante. Mas como amava muito a esposa, decidiu reatar o casamento, mesmo diante de muitas brigas. Como é que era o relacionamento da senhora com ela? Eu gostava dela. Para mim era minha filha. A família tinha saído para jantar
Quando retornou para casa por volta das 10 horas da noite, foi surpreendida por 2 homens armados. Os criminosos amarraram pai, mãe e filha. Eles pegaram eletroeletrônicos, dinheiro e a caminhonete da família e levaram junto Marcelo. O homem foi encontrado morto horas depois. Marcelo foi executado com vários tiros. O corpo estava ao lado da caminhonete incendiada, num matagal em Novo Hamburgo, a 20 quilômetros de distância. Isso era uma questão passional e uma questão patrimonial. Vários bens recaíram para ela, né, com a morte dele. Então, esta é a vantagem patrimonial. Até mesmo a caminhonete que estava no seguro, um seguro de quase 100 mil reais, caiu para a viúva. Outras questões patrimoniais e bens também. Na época, a TV Record gravou entrevista com a viúva, que falou dos momentos de violência. Minha filha de 8 anos, fechada as mãozinhas só com fita, as mãos e os pezinhos. Então ela começou a morder a fita e arrebentou a fita. E assim que ela abriu os pezinhos, ela veio e me tirou a fita de mim. A versão da mulher foi contestada pela polícia depois de escutas telefônicas e dos depoimentos de 2 criminosos presos. Liette arquitetou o crime e facilitou a entrada dos bandidos na casa da família. Eles confessaram que não chegaram a receber o valor combinado de 50 mil reais do irmão da viúva, Laércio Vandischer, também acusado de participar do crime. A negociação foi feita com Giovanni Francisco dos Santos, que encarregou Jonathan Garcia e um adolescente de 17 anos para colocarem o plano em prática. Os pedidos de prisão preventiva dos irmãos foram negados pela Justiça. O caso vai à júri popular. Os pais de Marcelo não viram mais a nora, que foi embora levando a filha e não deu notícias. Depois que aconteceu o crime, ela continuou trabalhando normalmente, é isso? Sim. Ela nunca mais teve notícias da sua nora? Não. Falei com a neta 3 de outubro. A última vez? Última vez. O que a nora disse? Eu não falei com ela. O casal se apega às fotografias. A dor é tanta que fica difícil falar sobre o filho. Não tenho palavras. Sente muita falta do Marcelo? Muito. Era minha mão direita. Falta dia e noite. Dia e noite. É muita falta. Eu quero que os culpados tenham que ser presos. Tem que pagar na cadeia. A justiça não deu a prisão, né, de Liette e do irmão dela, Laércio. A alegação da juíza foi de que não havia provas, não havia ainda um volume de provas suficiente para deixá-los na cadeia, pois o delegado agora remeteu para a justiça novas provas e pediu de novo a prisão dos 2. Você pode participar comigo, né? Você pode entrar, qual é a sua opinião deles ficarem soltos no meu Instagram, marcelorezende.oficial, e aproveita lá para ver, né? Para ver a lista dos vinhos que a corrupção no Brasil adora tomar. marcelorezende.oficial, me dá a imagem que chegou, vai. Olha aí o homem que está preso, ele leva armas para facções criminosas. Ele aluga as armas. Eu não sei se você sabe, mas há um mecanismo, né, que eles utilizam. Qual é? Tem uns caras que participam de uma quadrilha e eles vão alugando as armas. Então o cara não tem lá o fuzil que ele quer, ele vai lá e aluga. Aí o cara quer uma arma assim, ele aluga. E esse homem, na casa dele, tem as armas? Cadê as armas? Foram encontradas várias.
Olha as armas aí. Todas essas armas estavam prontas, vai passando. Olha a quantidade, ó, tem granada ali também, ó. Vai vendo. Olha a munição, a quantidade de munição que ele mantinha para alugar. É óbvio que ele participa... Olha, é um rifle camuflado? Olha, luneta, ó, repara. Luneta, se eu vi bem ali... Também eu vi silenciador. Repara quantos estojos para munição, ou quantos estojos de munição, carregadores duplos. A polícia foi encontrando absolutamente de tudo. Foi um flagrante que foi sendo calmamente montado, exatamente isso. E tudo estava, ou a maioria das armas da munição, vem do Paraguai, estava tudo na casa do sujeito, põe no cidade. São armas pesadas, milhares de munições, 4.000 balas ao todo. Armamento que, segundo a polícia, era usado em crimes específicos na Grande São Paulo. Com maior incidência, a contenção nos furtos a caixas eletrônicos e nos roubos a carro fortes, que é o tipo de arma preferido, né, por essa espécie aí de criminosos. O dono das armas, segundo a polícia, é Douglas Williams, preso em flagrante. Ele tem registro de colecionador de armas, mas para a investigação era só um disfarce. A polícia chegou até o homem, apontado como fornecedor de armas, durante uma investigação de tráfico de drogas na região de Mairiporã e Caieiras, na Grande São Paulo. Após a prisão de um traficante, os investigadores descobriram de onde saía parte das armas usadas pela organização criminosa. Apesar do registro, ele não tem licença para todas as munições, nem para a luneta e os fuzis correspondentes aos 30 carregadores encontrados com ele. Foi autuado por porte ilegal de armas de uso restrito. Douglas Williams foi preso em flagrante. Parte das armas estava num estande de colecionadores na Lapa, em São Paulo. Segundo a polícia, ele pagava aluguel mensal para deixá-las ali. Entre as armas, um fuzil, do mesmo modelo usado por bandidos nos morros do Rio de Janeiro. E ainda uma espingarda calibre 12 americana, 14 pistolas e 3 revólveres. Entre as pistolas, essa maior, .50. Comum no exército israelense e americano. A maioria dessas armas ela vem de fora do país. Algumas delas ainda estamos rastreando a origem, né, a partir das armas, fazendo o caminho inverso, mas sabemos que muitas delas vêm do Paraguai. De acordo com a investigação, Douglas Williams alugava as armas para a organização criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. E era na casa dele que aconteciam reuniões para definir que armas seriam escolhidas em cada ação. Temos mais criminosos identificados, né, que nós vamos agora partir da prisão dele para deflagrar o segundo momento da nossa operação com essas outras pessoas que frequentavam essas reuniões. Olha que termina agora o programa da Família Brasileira, Cidade Alerta.